boa noite. É uma alegria para nós estarmos juntos novamente, agradecendo o amável convite para as reflexões da noite de hoje. Antes que nós entremos diretamente no assunto, nós trouxemos da nossa psicografia 3 novos livros que acabam de ser lançados. Trouxemos uma quantidade, inclusive, bastante razoável dessa vez, mas foi um sucesso o lançamento ontem e restaram apenas 15 volumes, sendo quase praticamente 5 de cada. Nós trouxemos Bastidores de uma Casa Espírita, que são mentores espirituais que visitam algumas casas para conhecer e também assistir atividades dentro de casas espíritas, inclusive analisando o comportamento não só do trabalho como um todo, mas também de trabalhadores. Muito interessante, porque é a visão do plano espiritual nas atividades dos voluntários. Esse outro, que é Recordações de um Quase Morto, porque são experiências de EQM, ou seja, experiências quase morte, que nós já conhecemos há muito tempo por pesquisadores, inclusive americanos, não ligados à religião ou qualquer seita espiritualista, um deles sendo Raymond Moody Jr., que aliás é até citado nessa obra. E, finalmente, O Sono dos Egoístas, que é um trabalho sobre uma programação espiritual e, efetivamente, os resultados daquilo que se programa e aquilo que se é levado a efeito. Como a grande maioria já sabe, toda a renda fica para a casa. Então, na verdade, quando você compra um livro, você está auxiliando a casa, porque ainda os espíritos não estão materializando dinheiro para mortgage, luz e coisas do gênero. Seria muito bom, né? Mas não acontece. E vale a pena lembrar que hoje, se você comprar 2, e o preço continua, as promoções aqui no centro continuam sendo fantásticas. 1 é 10, 2 é 20 e 3 é 30. Mas, calma que tem... Sempre eu digo a mesma coisa e não é justo. Se você comprar 2 ou 3 hoje, você leva o Filhos Pródigos de presente. Então, hoje você tem uma promoção de fato. Se você comprar 2 livros, você está ajudando a casa e você leva, então, esta obra de presente que trata de reencarnação de rapazes que acabaram se envolvendo no tráfico de drogas em Miami. Todos esses livros, eles não são romances, eles são contos, então, porque não tem estrutura de romance, então você encontra diálogo, etc., o que fica muito fácil. Se você não tem ainda o hábito da leitura, pode te estimular. Se você não quiser, você pode, inclusive, presentear, porque é um livro que você dá sempre, como pode ter acontecido com muitos dos presentes, aconteceu com esse que vos falo, às vezes uma página pode te dar direcionamento na vida, não é verdade? E a melhor coisa que nós podemos fazer é levar luz para as pessoas, não só para nós mesmos. Vamos falar um pouquinho sobre o céu e o inferno, mas não sobre a obra em si, que precisa, claro, que merece ser estudada. Nós vamos falar um pouquinho de aspectos históricos. Se bem que falar para os residentes da Flórida sobre inferno, no verão a gente não tem muita dificuldade em verificar como é que funciona. Na verdade, como é que deve ser a coisa na real. Mas nós vamos buscar alguns aspectos históricos, começando com o seguinte. Sempre tem esta figura, que era uma figura que se tornou muito popular durante um certo período. Hoje, evidentemente, já não faz mais o menor sucesso, até porque nós sabemos que os demônios se apresentam assim bonitões, que nem o Davi, musculosos, morenos, olhos verdes ou azuis e coisas do gênero, não é verdade? E as famosas demônias, via de regra, também, bronzeadas, etc. Não é mais essa figura que nem fantasia de carnaval mais serve. Mas, via de regra, a gente às vezes ouve alguma coisa assim, vá para o inferno. Você já deve ter ouvido alguma coisa, então vá para os quintos do inferno, que é mais longe, inclusive, do que ir no próprio inferno. Ou a minha vida está um inferno, quando não o diabo que o carregue. E também tem, mas que inferno dê, e aí você completa a gosto, em relação a essas condições. Na realidade, o que acaba acontecendo nisso tudo é que ele tem uma localização, que pode, via de regra, ser muito longe, já que é mandado para o inferno ou para os quintos dele,
debaixo da terra, porque a rigor é quente, né? Então você não vai ter inferno que se preze para cima, né? Você tem que ter inferno em lugar que é quente, então tem que ser para baixo. Num planeta distante, se for no centro do universo, depende para quem a gente manda, é até bom, não é? E via de regra, o indivíduo pode escolher se quer quente ou se quer frio, porque o inferno pode oferecer essas duas características. Pessoal, de onde vem alguns aspectos históricos desta localização que ainda hoje influencia uma grande maioria de pessoas que estão voltadas para os aspectos de religião. Ainda é muito forte esse tipo de informação para muitos adeptos, como acabamos de dizer. Nós fomos buscar na Suméria, 3.000 anos antes de Cristo ou 5.000 anos atrás, aonde o indivíduo que, a rigor, morria, não é? Porque o entendimento do desencarne é um entendimento, claro, também tão mais antigo do que este, a condição de desencarne e reencarne, até porque doutrinas reencarnacionistas datam de cerca de 8.000 anos atrás, ou de 5 a 6.000 anos antes de Cristo, como hinduísmo, brahmanismo, entre outros. Mas essas duas principalmente. Mas na Suméria surge a ideia do inferno, onde se nós fôssemos parar no inferno, era uma região, não é, escurecida, etc., extremamente desagradável, e aonde havia um barqueiro que não é este, porque nós não encontramos a imagem relacionada à Suméria. Este é o Caronte, já falamos a respeito dele, aonde um barqueiro, o indivíduo ia parar dentro de um rio, e esse barqueiro passava. Gente que fosse boa entrava dentro do barco. Você pode ver que não é muita gente, não é? Entrava dentro do barco e era resgatada por esse barqueiro. Esse barqueiro, como dissemos, é o Caronte, porque na antiga Grécia eles acabaram assimilando a ideia do Caronte para a cultura grega, naquele período da história, e o Caronte, então, ele fazia esse resgate. Pela situação do Caronte, era às vezes nem melhor ser resgatado, né, dado o estado dele. Esta é uma visão mais moderna do tal do Caronte resgatando as criaturas. Bom, daqui nós vamos para o Antigo Egito. O inferno do Antigo Egito, ele era um tanto quanto mais sofisticado, onde você tem Anubis de um lado, não é? E o Tote do outro. O Anubis era um dos deuses, esse era o deus responsável pelo embalsamento e condução da criatura para o plano espiritual. E o Tote era uma espécie de um deus da sabedoria, um deus dos escribas. E quando o indivíduo desencarnava, o coração dele, do desencarnante ou do morto, era colocado numa balança e do outro lado era colocado uma imagem da deusa Maat. E se o coração do sujeito pesasse mais do que a deusa, ele tinha um problema, né? Um problema, era complicado administrar o problema que ele ia enfrentar. Às vezes o Anubis era um pouquinho mais exigente, porque na balança ele colocava uma pena. E aí ficava uma pena do lado, o coração do outro. E se o coração pesasse mais do que a pena, não tivesse equilíbrio, o Anubis chamava esta criatura aqui, que era um misto de crocodilo, leão e hipopótamo. Aí o inferno do indivíduo era ser comido por essa criatura. E aí era o inferno, ele ficava lá sendo digerido por essa criatura. Olha a quantidade de fantasias que nós fomos criando e o quanto nós nos libertamos. O quanto o Cristo é libertador das consciências. O quanto o Cristo nos libertou desde quando ele faz a sua passagem e o quanto essa doutrina, que é, na verdade, o cristianismo redivivo, vem nos libertar de fantasias desse estilo. Mas tem mais. Se você, inferno tem para todos os gostos, de todas as maneiras. Se estivéssemos na Mesopotâmia, por exemplo, a coisa ficava muito pior, porque entre os assírios e os babilônios, ou cerca de 1.900 anos antes de Cristo, se desenvolveu uma noção de inferno, onde rico, pobre, sujeito que fosse bom ou fosse mau, fosse quem fosse, quando desencarnava ia parar no Aralu
e era um mundo subterrâneo aonde nenhuma alma retornava. Então, estar a 1900 anos antes de Cristo na Mesopotâmia era uma tremenda de uma roubada. O melhor que você podia fazer era não desencarnar, não é verdade? Porque desencarnar não importava. Se você tinha sido bom, se você tinha sido mal, você ia parar no tal do Aralu, nesse mundo subterrâneo, e não conseguia sair de lá. Este cidadão faz uma diferença na história em relação a essas, hoje consideradas fantasias por muitos de nós, que é o Zoroastro, que é um período de 660 a 583 a.C. O Zoroastro vai fazer o seguinte, ela passa a ser, o zoroastrismo passa a ser uma religião monoteísta, mono de um único, né, de um único Deus. Até porque as religiões eram politeístas, né, de muitos deuses. Tinha Deus para todo quanto é tipo. Aliás, vale a pena frisar, inclusive, a respeito disso. O indivíduo dentro da comunidade, que poderia ser a própria família ou da comunidade onde vivia, que via de regra era uma tribo, quando este sujeito influenciava positivamente a vida das pessoas, auxiliando-as das mais diversas maneiras, no desencarne desse sujeito, ele acabava sendo elevado a uma condição que virava uma espécie de um deus, um dos deuses da localidade ou às vezes da própria família, da onde se origina então a palavra Deus, cuja origem da palavra é homem morto, onde ele era guindado para uma condição dessa natureza por ter sido um representante positivo na comunidade ou na própria família. Então, para se estender à condição politeísta, havia muita simplicidade, né, de você ter vários deuses. O monoteísmo vai surgir com o próprio Zaratustra, mas muito tempo antes, com o Moisés, a 1.200 anos antes de Cristo, ou 3.200 anos antes da nossa era, que ele populariza, ele vulgariza a questão do Deus único, que já era um culto prestado, mas entre os faraós e os sacerdotes no Egito, porque para a população o politeísmo tinha, evidentemente, vigia para a população de uma maneira geral. O zoroastrismo faz uma influência muito grande, porque além de ser uma religião monoteísta, fundada na antiga Pérsia pelo Zaratustra, que os gregos chamavam de Zoroastro. É a primeira manifestação de um monoteísmo ético, ou seja, ele também traz outras influências interessantes na história, porque, de acordo com alguns pesquisadores e historiadores, nas concepções religiosas dele, como a crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um Messias, que viriam a influenciar não só o judaísmo, como também o cristianismo e o islamismo. Vale lembrar essa questão da ressurreição. Você não tinha a palavra reencarnação, e a ressurreição era algo compreendido por poucos em relação à questão do retorno ao corpo. Há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, não mais do que 4, foi feita uma pesquisa em relação ao nosso planeta, de vários então países envolvidos, e se chegou à conclusão de que 30% da população do nosso planeta é reencarnacionista. Apesar de parecer um número significativo, nós estamos falando de um pouco mais de 2 bilhões e 100 milhões de pessoas, é um número razoável, mas a população total está para mais já de 7 bilhões e 200. Quando nós transportamos isso, por exemplo, para a época de Jesus, imaginemos como era interpretado. O próprio Herodes, que era o tetrarca na época da Palestina, ele pergunta a respeito de Jesus. E ao perguntar a respeito de Jesus, ele questiona se Jesus era um dos profetas ressuscitados. E ele vai afirmar, inclusive, não pode ser o João, o Batista, que era inclusive o primo de Jesus, que depois ficou conhecido como João Batista, não é? Mas era o João aquele que batizava, não pode ser o João, porque o João eu mandei degolar, não é? Que foi aquele caso clássico que o João chamou a Herodíades em praça pública de adúltera. Dá para você imaginar a confusão que o João arrumou.
Seria a mesma coisa que você chamar a esposa do presidente em praça pública de adúltera. Só que na época o problema não ia ser um processo puro e simples. A coisa era muito mais complicada. Como o Herodes era um desequilibrado na sexualidade, ele era fascinado pela Salomé, filha da Herodíades. E aí a Salomé, num evento, numa festa, dançou para o Herodes. E as danças que nós aqui conhecemos, é uma dança um tanto quanto sensual. Ela dançou para Herodes e o Herodes ficou, né, como via de regra um desequilibrado fica, babando. Eu queria evitar o termo, mas o fato é, aí ele vai na frente de todo mundo, ele diz assim: peça o que você quiser, até metade do meu reino que eu lhe darei. Vá ser apaixonado assim lá na Palestina, né? Era poderosa, como diz a Simone. E aí ela foi consultar os universitários, que era a mamãe. E a mamãe disse: eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja de prata. E como ele tinha falado na frente de todo mundo, ele mandou degolar o João, de quem ele tinha receio, inclusive. Né? Porque o João, imagina, era o espírito precursor, veio fazer toda a preparação para o início da missão de Jesus. Não era um espírito qualquer. Né? Óbvio que não era um espírito qualquer. Muito bem, ele vai e faz essa colocação, que até que já repetimos, né? De que ele tinha mandado degolar João. Então não poderia ser o João ressuscitado. Mas veja que havia um certo entendimento de que a ressurreição não era um aspecto de voltar para o cadáver. Apesar de que, popularmente, a coisa era complicada, porque o indivíduo em estado de catalepsia, e Jesus, em duas oportunidades, acaba que ocorrem situações dessa natureza, uma foi com Lázaro e a outra foi com a filha de Jairo, que eram criaturas catalépticas e que ele, numa fluidoterapia que nós poderíamos colocar, ou seja, chamada numa imposição de mão, numa transmissão de fluido elétrico animalizado, ele faz com que a criatura se restabeleça e o espírito, então, que não está desligado, reassuma suas condições normais. Dá para imaginar há 2000 anos atrás o que poderia ser isso? Numa palestra ontem, nós até citamos um dos exemplos, que foi no Paraná, há cerca de 3 anos atrás, que levaram o indivíduo para o necrotério. E como no hospital em questão não fizeram o exame de eletroencefalografia, que quando você faz esse exame, se der traço, mesmo que alguns órgãos ainda estejam funcionando, como pulmão, coração e coisa do gênero, o indivíduo está literalmente considerado morto no português comum, ou para nós desencarnado. Muito bem, até porque morrer nas questões analisadas por Jesus, fazendo aqui um parêntese, é muito diferente do que desencarnar. Quando Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, ele não estava faltando com o respeito filial, né, do rapaz que queria antes enterrar o seu pai. Ele se referia à questão de muitos indivíduos serem verdadeiros cadáveres ambulantes, quando se tornam inúteis para si mesmos e para a comunidade com a qual se relacionam, com a qual vivem. Aliás, não se relacionam pela inutilidade que têm. Era esse aspecto que ele se referia, e não a falta de respeito do filho para com o pai. Mas fazem a prova do rapaz, como em muitos hospitais ainda ao redor do mundo, fazem a prova chamada do bafo. Colocam um espelhinho na frente, se tiver condensação, o sujeito está vivo, a rigor. Se não apresentar condensação no vidro, o sujeito está morto. Bom, bota o sujeito no necrotério. Ainda bem que não fizeram autópsia. Porque ele, de repente, levantou no necrotério. Bom, primeiro, depois da correria toda, né, que é óbvio, depois da correria toda, foi lá um sujeito e deu aquele grito de guerra famoso.
milagre! E aí vai televisão, vai isto, vai aquilo, e propaga-se então a ideia do milagre, né, que é uma distorção num momento que nós, não neste momento, mas já há muitas décadas, se tem o conhecimento desse tipo de situação, né, do problema da catalepsia, etc. Que, na época, imaginemos, no período de Jesus, imagina, o sujeito estava ressuscitando, ou seja, voltando para o cadáver, coisa que, né, ainda assim é muito forte esses aspectos de influência em relação às sociedades no mundo de uma maneira geral. Bom, ainda continuando com o Zoroastro, eles admitiam a existência de duas divindades. Vai vendo agora como as influências vão acontecendo em religiões, que representavam o bem, que era a Ahura Mazda, e o mal, que era a Arimã. Da luta entre essas duas divindades sairia vencedora a divindade do bem, que é a Ahura Mazda. Percebeu como as religiões vão fazendo adaptações com situações que são, às vezes, de séculos ou milênios atrás? Principalmente algumas delas que visaram fazer proselitismo, ou seja, tem que se adotar práticas das outras para poder trazer aquele agrupamento para dentro daquilo que, na verdade, está em crescimento. E o inferno do zoroastrismo era a alma depois da morte, ela precisava atravessar uma ponte, que era a ponte de Shimvat, ou separação. Quando o sujeito, se ele fosse justo, ele atravessava. Se ele não fosse justo, ele caía no abismo e ficava lá. O inferno dele era ficar caindo o tempo todo, né, nesse abismo, etc. Quer dizer, ou seja, são configurações, vão variando os aspectos. Mas é interessante notar, como dissemos, grande semelhança do zoroastrismo para o catolicismo. Porém, no último, o mal seria derivado de Deus, com a queda dos anjos, que foi liderado pelo famoso Lúcifer. Né? Que aí, no caso, é um Lucifão já, né? Não é um Lúcifer qualquer. Mas é claro, né? Você também não vai querer um anjo decaído, né? Caindo aos pedaços, né? Um bagulhão. Né? Não, tem que, já que você vai ser um anjo decaído, vai influenciar as pessoas, você tem que ter uma postura adequada para convencer. Aí é o absurdo dos absurdos, porque o tal do Lúcifer, que significa luz, o nome, entre outros significados no mesmo tom, ele tem lá uma certa dor de cotovelo da divindade, se rebela e aí pegam lá uma série de outros anjos e acabam, influenciando as criaturas negativamente para conduzi-las ao mal. Essa é as situações. Olha que coisa interessante. Como a gente vai fazendo alguns paralelos. A criatura, ou seja, nós, a humanidade não deste planeta apenas, somos todos oriundos de Deus. Disso acreditamos que ninguém tenha mais dúvida. Por não termos terminologia melhor, utilizamos aquela que está em vigor. Temos a genética divina em nós, endossado pelo próprio Cristo, quando disse: vós sois deuses. Potencialmente somos deuses com a capacidade dita por ele de fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Significa que esse Deus que está em você, esta potência que você é em pleno desenvolvimento, aí o aspecto da sua autovalorização, porque nós precisamos analisar os aspectos positivos em nós e não ficarmos dando margem para situações que precisam ser exercitadas melhormente, precisam ainda ser mais trabalhadas. Temos que valorizar os aspectos, as virtudes, os aspectos positivos, para que eles tomem maior proporcionalidade na nossa vida. Significa dizer o seguinte: aonde eu tiver, tivermos oportunidade de falarmos de Jesus, de trabalharmos por Jesus, de nos voluntariarmos para Jesus, nós temos que fazê-lo. Por uma razão simples.
Se nós, às vezes algumas pessoas dizem assim, mas eu não me sinto preparado, não me sinto preparada. Ora, quem está preparado é espírito evoluído. Nós, se formos deixar para ficarmos bons, para fazermos alguma coisa para alguém, nós não vamos fazer nada nunca por ninguém, porque o bem é exercício, não é autoimposição, é um processo de exercício. A gente é bom por exercício, ama por exercício, perdoa por exercício. Nós não fazemos, nós não construímos o bem na nossa vida. Então é tão óbvio esse processo que, como nós somos criaturas do amor, a consistência é amor puro, é impossível que a criatura possa admitir que ela tenha algum aspecto contrário a esta potenciação maior que seja o amor. Então a gente fez o quê? Terceirizou. O demônio nada mais é do que uma terceirização de situações ainda não resolvidas no nosso íntimo. Simples assim. Terceirizou. Quando a gente virou espírita, a gente terceirizou para obsessor. Quando eu vi o meu obsessor, mal sabe a gente que às vezes eles fogem da gente, principalmente depois que a gente vira espírita. Não querem nem passar perto. Bom, o fato é um processo de não pode estar em mim. É genial, né? Por isso que às vezes, no íntimo do lar, assim, bem que mamãe havia me avisado a seu respeito. O que é? Terceirização. Porque, de fato, não dá mesmo. O que está em nós ainda não trabalhado é desconhecimento, não maldade. É fragilidade do ser. Por isso que Jesus diz a Pedro, no livro Boa Nova, na verdade, Pedro, o homem é mais frágil do que mau. E a fragilidade da criatura, a nossa fragilidade, está naquilo que se chama desconhecimento de si mesmo. Quanto maior conhecimento, maior domínio você tem sobre a sua pessoa. Quanto menor conhecimento, mais nós vivemos ao sabor das emoções. Entendeu como Lúcifer funcionou e como funciona determinados aspectos para a cultura? Vamos para um pouco para a parte oriental, que o Brahma fez o seguinte, deu para o Manu um código, não é o código dos Manu, mas é o código Manu, de 1200 anos antes de Cristo. Não é porque às vezes o cara confunde, é o código dos Manu, não é do Manu. E aí eles também tinham lá um dito cujo do inferno, que eles arrumaram no código, que era o Yama. O Yama, ele vivia montado em cachorros, numa espécie de inferno particular, lá com fogo, e aí o indivíduo que não era bom, e aqui você já tem o reencarnacionismo funcionando. Ele desencarnava, se encontrava com o Yama, que dava um ralo nele bem dado e reencarnava ele de novo. Né? Olha que beleza, né? Então, enquanto o sujeito não ficava bom, ele ia tomando o desencarne, ralo, reencarne. Mais ou menos como funciona, às vezes, né? Quando a gente fica insistindo. E, finalmente, aquilo que atua ainda e atuou fortemente, ainda atua mais no Ocidente, a questão do céu, do inferno e do purgatório. Para que a gente possa entender quando surge o purgatório. Porque, na realidade, é o seguinte, você tinha que ser totalmente bom para ir para o céu. Então, ia ser complicado ir para o céu. Ia todo mundo para o inferno. Né? Ia ser complicado também todo mundo ir para o inferno. Olha que problema. Aí, você imagina, você põe a mãe no céu e bota o filho no inferno. Qual é a mãe que... O céu ficaria desabitado. Né? Ia todo mundo para o inferno. Porque qual a mãe deixaria o filho em sofrimento? E ela vivendo lá em contemplação de uma divindade que racionalmente não sabe o que é, ainda numa situação de ficar contemplando e tocando. Não, aquilo é lira. Imagina você ficar a eternidade tocando lira. Tem alguém que sabe tocar lira aqui? Nem Deus ia aguentar a gente ficar tocando lira, não é? Porque é o fim do mundo. Muito bem, e num estado lá de zen, alguma coisa. Tinha que se criar um negócio no meio. Foi-se criado o purgatório,
por uma sugestão do Papa Gregório I em 593. Aí o Concílio de Florença, que foi realizado em 1439, confirmou o purgatório. Então o purgatório passou a existir oficialmente, e o Concílio de Trinta deu como aprovou, e o Concílio de Trento deu como confirmado em 1563. Olha o que eles fizeram de reunião, cafezinho e pão de queijo, de 593 até a confirmação em 1563. Foram 1000 anos quase de cafezinho, pão de queijo e reunião para confirmar o dito cujo do purgatório. Não é? Muito bem. Olha a situação. Se você tiver pressa de ir para o purgatório, você vai para a Itália, que ele está te esperando lá. Mas vai devagar, porque até lá tem controle de velocidade para você chegar no purgatório. Olha a influência disso no padrão mental do indivíduo e do indivíduo para a coletividade e da coletividade para com ele no inconsciente coletivo. Do período de existência do dito do purgatório, de 2018 a 593, 1425 anos. Se a gente considerar, então, a aprovação, 579 anos. Se considerar a confirmação, 455 anos. O indivíduo desencarnando, reencarnando, ouvindo a mesma história. Ok? Porque você desencarna, você não vai chegar lá, no nosso lar, por exemplo, se você for ao nosso lar, você não vai encontrar... O nosso lar não é uma cidade espírita, ele é uma cidade ecumênica. Também tem espíritas, mas tem templos católicos, evangélicos, etc. Você vai se reunir com as pessoas que te dizem respeito. Aí o indivíduo sai com esta mentalidade, tem a influência nele, influencia as pessoas, é por elas influenciado, reencarna na mesma batida. E coloque-se no tempo, né? 1000 anos que seja apenas, vamos considerar só 1000 anos para deixar mais de graça, coloca isto no tempo, um indivíduo quanto tempo vivia. O IBGE, que começou a fazer o controle de natalidade no Brasil em 1950, um indivíduo vivia 45 anos. Uma pessoa de 45 anos, de 40 anos estava idosa, prestes para o desencarne. Se este que vos fala estaria fazendo essa palestra materializado. Né? Porque já teria ido, faz um tempão. Aí, eu gostaria muito de ter essa experiência com a idade do Davi, né? Que hoje está fazendo aniversário, diga-se de passagem. E que para nosso exemplo, vem fazer um trabalho na Casa Espírita. O Davi é tudo de bom. Até também com esse nome de rei, né? Só podia. Aí o fato imagine a criatura vivendo o tempo que vivia e desencarna, não tendo noção de desencarne, sequer de reencarne, sob a influência desse processo. Não é tão simples. Não é tão simples. Por isso que os espíritos, ou seja, nós não mudamos assim. A evolução não se dá desta maneira porque seria aos saltos. Ela é uma linha espiral com as linhas concêntricas. Por isso que a mudança não se dá de um momento para outro. Se dá à medida da conscientização, que não se conscientiza tudo de uma vez só, se dá à medida da conscientização, ou seja, essa medida na proporção que eu consiga administrar as situações, porque não é uma coisa tão simples, dependendo daquilo que eu me envolvi, e efetivamente vá fazendo um trabalho utilizando da minha disposição. Por isso que trabalhar no bem é tão importante para a movimentação desses potenciais que são nossos e os quais nós precisamos exatamente movimentá-los por uma necessidade que temos de natureza genética, conforme já falamos. Finalmente chegamos no livro do Céu e Inferno, onde Kardec é claríssimo nessa obra, e uma das colocações dele é esta aqui: o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Por isso que quando a gente vê algo que se refira às experiências de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que logo no capítulo 1º do livro Nosso Lar, ele fala sobre a condição dele no umbral, temos que lembrar que é a experiência dele. E cada um de nós forma no seu habitat o paraíso ou o inferno qual lhe interessa. Exemplo simples é o que acontece aqui dentro. Nós chegamos aqui com uma disposição diferenciada, não é verdade?
chegamos com uma disposição diferenciada. A nossa disposição de sair da mesmice, sair do comum, não ser mais uma simples repetição. Isso está inserido em nós. O que nós fazemos com isso? Nós vamos imantar o ambiente junto com a companhia de mentores espirituais. Nos sentimos bem, nos recarregamos literalmente energias e saímos daqui muito melhores. Às vezes, nos primeiros contatos, sentimos certa situação que pode não ser tão agradável, não significando que o ambiente não esteja adequado e não significando que tenhamos problema. Simplesmente é uma condição vibratória que está diferente ainda, é só a diferença. Com o tempo se ajusta, nós vamos entrando nesta sintonia e saímos muito melhor. Tanto é que se tiver algum clarividente aqui, vai poder constatar que não existem paredes na dimensão espiritual e que a atividade dos amigos espirituais em socorrer companheiros que às vezes vêm conosco, não porque são nossos obsessores, absolutamente, são companheiros às vezes que são colocados para virem conosco, porque os mentores sabem que viremos aqui e para serem assistidos aqui. Verdadeiro pronto-socorro, hospital que acontece aqui dentro. Quando não, também registros de flores, de odor, de perfumes, os mais variados, de flores, etc., sem que tenhamos flores no ambiente. É a vibração nossa com a associação da vibração dos mentores e todo o preparo que uma casa espírita tem. Ora, o que é umbral? Exatamente o contrário. Pessoas que se associam mentalmente e criam um campo em torno de si mesmo e que, por associação, ampliam este local aonde se encontram. Criaturas ressequidas, vazias, inúteis para si mesmo, como já dissemos, e para a sociedade, acabam criando um espaço aonde trocam esse tipo de imantação, onde se imantam, aliás, e trocam essa energia, causando, evidentemente, vivenciando a realidade que tem no seu íntimo, em processo associativo. Então, que ninguém se preocupe, porque se nós temos interesse no trabalho e no estudo, ao sairmos definitivamente do corpo, nem precisa desencarnar para testar isso. Basta analisar o seu período, se for noturno, ou seja, de via de regra, o seu período de sono. Os seus sonhos. Aliás, nós vamos fazer aqui um seminário sobre sono e sonhos no sábado, dia 14 de abril. Nós teremos uma palestra, depois um coffee break e depois, então, a outra parte, onde nós vamos exercitar a prática, né? Porque depois do coffee break, muita gente vai querer exercitar na prática o processo do sono e dos sonhos. Mas o fato vale a pena porque nós vamos trabalhar aqui os vários aspectos da influência daquilo que pode ser inclusive trabalhado por nós na questão de utilizarmos desse período importantíssimo para que nós continuemos na atividade, em atividade no plano espiritual, e não fiquemos do lado do corpo ali, né, olhando para ver até a hora que ele se recompõe para a gente se reassumir num processo totalmente inconsciente. Então, entendido esse processo, não se preocupe que a condição é... O próprio Jean-Paul Sartre, que escreveu, aliás, foi a única, uma peça que ele escreveu, foi a única, Entre Quatro Paredes, ele definiu bem. São criaturas que ficam dentro de um lar, um acusando o outro. E é interessante que, em determinado momento, ele diz assim, o inferno são os outros. Que incrível, né? Quando às vezes a gente se torna espírita, se não vem de família espírita, quando a gente vem para o centro, uma das atitudes é, em casa está todo mundo perturbado, por isso que a gente vem para o centro. Não é fantástico? Porque os perturbados são eles. E a gente chega lá e quer salvar todo mundo. É interessante isso. Né? Eles estão tão perturbados que somos nós que chegamos a vir no centro, não são eles. É uma relação interessante, porque olha a transferência. O problema não sou eu. É o outro. De novo, vai na questão da nossa genética, que precisa ser respeitada. E precisamos nos conhecer para que esta relação possa ser positiva a cada dia. Até porque reencarnação não é processo de pagamento nem de sofrimento. Reencarnação é sinônimo de exercitar relacionamento. Ok? É só isso. É só isso.
começa dentro de casa, que é uma delícia. É com ali, ó, é relacionamento. Não é beleza? Ah, mas eu moro sozinho e sozinho. Você sempre tem alguém com quem você se relaciona. Nem que seja com o indivíduo no trânsito, não é? Na I-95, na Turnpike, seja onde for. A gente sempre tem momentos de se relacionar. E é exatamente esse exercício, de se relacionar bem. Porque não faz sentido repetirmos pura e simplesmente situações vivenciadas na existência anterior. Senão, para que precisaríamos reencarnar? Não é verdade? É uma coisa lógica. Mas por que tudo isso acontece? Acontece porque nós estamos ainda em fase de desenvolvimento. Basta ver a classificação dos mundos no Livro dos Espíritos. Os primitivos, pelos quais nós já passamos, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte. Saímos dessa situação e estamos na condição de expiações e provas, onde ainda, lamentavelmente, a ignorância, o mal como ignorância, como desconhecimento de si mesmo e dos direitos do outro, predomina. Para logo depois regeneradores, no qual nós estamos entrando, onde o bem já prevalece sobre o mal, significando que 51% já é maioria. Não é um processo onde aconteça, não é, de 99% para 1. É algo semelhante nessa condição. Para irmos para depois ditosos ou felizes, onde o bem supera o mal, ou seja, a ignorância ainda existe em certo percentual, mas o bem supera o muito, para finalmente depois celestes ou divinos, onde o bem reina soberano. Veja a condição que nós já nos encontramos, saindo de expiação e provas para a regeneração. Estes são aspectos de valorização do ser. É aonde nós temos que olhar com os aspectos positivos para a vida. Não é? Claro, como é que você faz com emissoras que têm assuntos de notícias 24 horas por dia? Não fica mais na localidade que você vive, eles têm que pegar situações do mundo inteiro. Então, no café da manhã, você liga o aparelho, seja lá o seu laptop ou mesmo no smartphone, e vê que explodiu um carro em determinado lugar, fulano de tal tomou atitudes XPTO, etc. Você olha aquilo e diz assim, o mundo está perdido. Mas e a quantidade de pessoas que a maioria que está trabalhando, estudando, auxiliando as pessoas, salvando vidas, etc., está onde? Aonde? Que planeta? Estão em outro planeta? Não, estão nesse planeta. Mas a notícia qual é? É aquela que chama a atenção, que impacta, que traz aspectos que ainda despertam determinados aspectos de revolta na criatura que está ainda em exercício do bem. Nós precisamos ser informados, mas não permitir que a situação nos forme, porque aí ela atua em nós, e atua desequilibrando-nos, e faz com que nós sejamos vetores de desequilíbrio. Por isso, quem recomenda Jesus há mais de 2000 anos, quando ele diz vigiai e orai, para o processo do fortalecimento, para que se mantenha a questão da vigilância. Claro, vivemos num mundo ainda, como acabamos de colocar, onde impera, por exemplo, 30% de espíritos que são impuros, 25% de levianos, 20% de pseudo-sábios, acham que sabem alguma coisa, 15% de neutros, 7% de batedores, ou seja, ficam incomodando a vida de todo mundo, 2% benévolos e 1% sábios. Estes são da terceira ordem e esta é da segunda ordem. Veja onde você se encaixe. Não precisa declarar. Só fica com a informação de fórum íntimo, onde você se encontra aí, para ver como é que pode, como ainda a situação aqui é um tanto quanto complicadinha, necessitando de administração. Uma coisa que se faz de exercício diante de um quadro desse é ter paciência. Chega de inferno, vamos falar do céu. Até porque, né, já deu o que tinha que dar. O céu, literalmente, é Jesus. Não Jesus religioso. Absolutamente, porque não trouxe religião nenhuma. Mas se Jesus trouxe uma doutrina, que era e é preponderância absoluta a do amor. Essa foi a ligação, a espiritualização do ser, ligação criatura-criador. Sem intermediações,
sem qualquer aparato, sem necessidade disto, daquilo. Ligação direta, criatura, criador. Até porque, quer queiramos, quer não, tenhamos consciência ou não, nós vivemos, segundo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, no hausto do Criador. E Paulo, na carta aos Coríntios, diz, nós vivemos e nos movemos nele. Não é fantástico? Estamos literalmente na respiração de Deus. Olha que genial. Ninguém está fora da divindade. É como o peixe no oceano, que não tem consciência de que o líquido que o sustenta, lhe dá vida, etc., é exatamente para nós a questão da divindade. Estamos inseridos na divindade. Olha que fantástico. Este elemento de ligação é Jesus quando vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, fazendo, exercitando aquilo que eu estou fazendo, porque o melhor mestre não é só aquele que teoriza, mas aquele que exemplifica. Até porque é o exemplo que arrasta. E é exatamente esta situação que ele vai trazer de bondade do Pai para conosco quando ele questiona. Qual dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, seria-lhe dado pedra, ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Não é fantástico? Ou seja, é amor absoluto. E para se alcançar esse aspecto, é através exatamente do Evangelho que o Cristo nos trouxe, que é um roteiro de iluminação interior, a metodologia evolutiva pura, através de um processo simples. Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. É simplesmente genial, porque é, de novo, o relacionar-se, é o contato com o semelhante. É o crescimento através do próximo. Aliás, até porque o próximo é a nossa ponte para com Deus, como diz Emmanuel no livro Pão Nosso. É a ligação nossa. Da onde sai isso? Emmanuel, não é? uma criatura, sabiamente vai buscar nos ensinamentos do Cristo, quando ele diz, exatamente, sintetiza leis e profetas nos 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama um semelhante igual a este, ama o próximo como a ti mesmo. Como Deus, nós fazemos uma definição, mas ainda não racionalizamos, sentimos, mas não racionalizamos, nós racionalizamos o próximo. E o próximo passa a ser a nossa ponte para com Deus, porque é aquele que ama a criatura, a criação da divindade, está efetivamente ligado com ela. Então não se trata apenas daquele que se assemelha a nós, mas de tudo aquilo que nós possamos fazer em relação ao respeito à criação. Esteja ela na condição em que se apresente, né? No reino que esteja apresentado, porque todos eles, inclusive, dependem de nós mesmos. Somos aquelas criaturas que influenciam, e somos as criaturas, hoje, mais importantes que possam estar neste planeta. Porque se você, meu amigo, você, minha amiga, eu também me incluo, se nós não fôssemos importantes neste momento no planeta, a gente já teria desencarnado. Não é verdade? Não que a gente queira meter medo em ninguém. Mas nós frequentamos um centro que, na hora do passe, desencarnaram 2. Não vai acontecer hoje. Né? Mas o fato é uma realidade. Para reencarnar, programação espiritual, precisa ver se os pais aceitam, aquela mão de obra. Emmanuel disse que a gente faz uma doce obsessão em cima dos pais para garantir que a gente venha, etc. Para desencarnar... Ah, mas ele estava fazendo palestra ontem. Bom, simples assim. Por isso, há condição de valorização pelo momento. Pelo momento. Nós somos as criaturas mais importantes no momento nesse planeta. Não estamos aqui, então, de férias,
Como alguns espíritas dizem assim, eu estou aqui só de passagem. Não está não, meu nego. Você está aqui porque você tem responsabilidade. Você não está aqui de passagem, porque quem está de passagem é turista. Turista está de passagem. Orlando tem de monte de passagem. Não é? É turista. Nós estamos aqui com a responsabilidade de fazermos melhor, não só para nós, mas também para o semelhante. E isso é que Jesus veio nos ensinar. Fazemos o melhor onde estivermos. Fazemos exatamente estarmos no local, não mais fugirmos de nós mesmos. Não é como às vezes a gente encontra, mas eu queria tanto ficar com a minha família no Brasil. Tinha um amigo que ele falou umas 2, 3 vezes isso para mim e eu usei a avó de Sorocaba. Já contei aqui da avó de Sorocaba, não contei? Não contei? Mas eu tinha um professor que ele era fantástico. O professor Marins, aliás, ele tem várias obras, um especialista em administração. E ele tinha uma avó em Sorocaba. E aí ele foi certa feita visitar a avó dele em Sorocaba. É a melhor passagem em relação a essas situações, quando a pessoa não quer criar raízes. Aí ele chegou na avó de Sorocaba e disse, como é que você vai, meu filho? Como toda avó, né? Maravilhosa e tal. Disse, vovó, eu estou tão cansada. A minha agenda está super lotada. Para só ter uma ideia, nós estamos em janeiro e eu já tenho a minha programação até janeiro, não do próximo ano, do outro. Eu estou assim, realmente cansado. Disse, então não vá, fique com a sua avó em Sorocaba. Disse, mas eu não posso, vovó. Eu já recebi, inclusive, de várias empresas antecipadamente para as palestras que eu teria que atender. Disse, pois então vá e atenda as palestras. Disse, mas eu estou tão cansado. Então não vá, fique com a sua avó em Sorocaba. Aí ele, mas você sabe o que você quer? Que eu sinta pena de você. E pena eu não vou sentir. Não é fantástico? Eu usei essa técnica da avó de Sorocaba com um colega que disse assim, mas eu tenho a família no Brasil. Vá para o Brasil. Mas se eu for para o Brasil, eu não vou ter o mesmo padrão de vida que eu tenho aqui. Então fica aqui. Mas aí eu tenho saudades do pessoal no Brasil. Então vá para o Brasil. Mas aí eu não vou ter o carro que eu tenho aqui. Então fica aqui, no seu carro. Dentro dele, inclusive. Ora, meu filho, você quer o quê? Não é uma verdade? Você quer o quê? Percebeu como isso é o inferno? Concorda? A pessoa pode estar no paraíso, mas ela vai viver um inferno, porque ela não sabe, né, aonde ficar, ela não tem parâmetro. Eu quero ir lá. Aí chega lá, o pessoal diz, nossa, ainda bem que essa mala vai voltar. Às vezes tem essa também, né? O pessoal diz, que bom que você veio. 2 alegrias, que bom que você está indo embora. Como comprar sítio, por exemplo. Tem umas coisas assim, são 2 alegrias, quando você compra e quando você vende. Aí, mas esse aspecto, a criatura cria para si própria um inferno particular e não vive bem e inferniza os outros. Porque fica levando essa situação, não é? É terrível essa administração. Por isso, foco. Quem não tem foco, sofre. Ponto. Aí fica terceirizando, óbvio, mas quem não tem foco, sofre. Temos que ter foco. E foco balizado no Evangelho. Percebeu? Então não é foco de religião, é foco de espiritualização, de conscientização, de trabalho em si mesmo, externando isso para o semelhante. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Até mesmo dentro de casa, na frente do smartphone ou do laptop, nós podemos, numa rede social, que gente bota um monte de lixo, colocar alguma coisa simpática para as pessoas às quais nós nos relacionamos. Não é? Às vezes o silêncio pode ser a melhor medida para quando a gente não tem. E quando for fazer isso, não queira fazer o bem o tempo todo, inclusive dirigindo. Né? Porque, de repente, você vai ter a surpresa de encontrar Jesus pela frente. Não precisa antecipar as coisas, não é verdade? Não precisa antecipar as coisas, mas é uma realidade. Num aparelhinho, nós podemos transformar a vida de uma pessoa. Pense nisso. Porque nós não podemos ter desculpa para nós mesmos, que nós não podemos fazer nada por ninguém. E aí poderemos transformar a nosso planeta
numa situação como a questão de Júpiter, onde vivem espíritos que são mais evoluídos, não no piso, né, mas numa das dimensões de Júpiter. E você encontra essa informação, por exemplo, na Revista Espírita de agosto de 1858, aonde vai ser falado por Bernard de Palissy, que vai dizer, Bernard Palissy vai dizer que Wolfgang Amadeus Mozart vive nesta dimensão de Júpiter e que em Júpiter os espíritos são mais evoluídos, uma existência dura de 400 a 500 anos. E quem faz o serviço doméstico são os animais. O cachorro continua cachorro, mas as patas da frente são mãos. E aí você chega em casa e o Lulu já fez o jantar, arrumou a cozinha, limpou a casa e coisa do gênero. Olha que fantástico. E você vive 400 a 500 anos. Olha como Deus é bom, não, Alexandre? Você já imaginou você viver com aquela mala 500 anos? Né? Você vê como Deus é bom? A gente vive lá no máximo 90, no máximo 100. Mas é fantástico. E aí, o Bernard Palissy, através da mediunidade de Sardou, que era um médium de Kardec na Sociedade Espírita de Paris, ele trouxe a fachada da casa do Mozart, lá nessa dimensão em Júpiter. Você vê aqui a calçada, a porta de entrada, toda a fachada, a casa toda é construída em plantas e flores com notas musicais. Não é genial? E aí Kardec, num diálogo longo com Bernard Palissy, na Revista Espírita de abril de 1858, então você poderá pesquisar, ele pergunta a Bernard Palissy, que também é um residente daquela dimensão, o que é necessário para se reencarnar em Júpiter? Bernard Palissy respondeu com 2 palavrinhas. Esta aqui, ser bom. Até porque ser bom é ser inteligente. Porque você usa da sua inteligência em seu próprio favor, exercitando-se. Não é genial? Quem faz o contrário está usando a inteligência contra si próprio, por vezes sem consciência do que faz consigo mesmo. Mas ter consciência, o fazer o bem, é exatamente ser inteligente. E não se preocupe, porque muita gente às vezes diz assim que ser bom, você está sendo um idiota. Não é. Ser bom não é ser idiota. Na realidade, ser bom é uma virtude que alguns idiotas não entendem. Muita paz.